Como vender mais caro? Pô, em todos os vídeos se fala que preço é a maior alavanca de resultado da companhia. Só que então, como é que eu vou vender mais caro? Essa é a pergunta que todo mundo faz pra mim. Dá pra vender mais caro? Pô, claro que dá. Primeiro, para entender como você consegue cobrar mais caro por um seu produto, tem alguns conceitos que eu gostaria de passar para você nesse vídeo aqui para você entender como fazer isso, né? Então, primeiro ponto, eu queria abordar aí 5 tópicos, basicamente, aqui. Primeira questão de valor, né? O que é valor e o principal, o que é valor para o teu cliente. Segundo ponto, atributos do seu produto ou serviço. Como é que você consegue identificar o que o consumidor valoriza. Terceiro, vou dar alguns exemplos de produtos que conseguem obter um valor muito acima dos outros no mercado. Como o mercado enxerga o teu produto, o que é o seu produto com relação aos outros do mercado. E o último é uma estratégia de aumento de preço também, mas é utilizada de uma outra com a máscara por cima, que a gente chama de pack size. Você já deve ter ouvido falar nisso. Quando eu comentar, você com certeza você já percebeu isso no mercado, mas é uma estratégia interessante que vale a pena a gente abordar aqui. Então, começando pela questão do valor. O que é valor? O valor é aquilo que o cliente percebe do seu produto. Então, o valor é uma coisa muito particular, muito relativa. Uns valorizam umas coisas, outros valorizam outras. Tá, então o que você precisa tentar identificar? O que o seu cliente foco valoriza naqueles produtos ou serviços que você está vendendo, dentro, considerando a sua companhia e os seus concorrentes. Então, eu dei um exemplo no vídeo anterior a respeito de quanto que vale um cigarro para quem fuma, quanto vale um cigarro para quem não fuma, quanto vale um remédio para quem precisa do remédio, quanto para quem não precisa do remédio. Acho que são casos mais extremos assim, né? Mas vamos pegar um caso intermediário, que é a questão do show, que eu comentei, que eu acho legal. Você tem um show do Iron Maiden. Então você tem um cara que é fanático pelo Iron Maiden, fanático, que esse cara tem uma disposição a pagar, um willingness to pay, que é comumente chamado no mercado, muito maior do que um cara que não é tão fã assim. Então vamos separar em 4 categorias. Você tem um cara que é apaixonado, maluco, fanático pelo Iron. Você tem uma categoria que o cara é muito fã, adora o Iron, mas não chega a ser tão fanático. Tem um que gosta do som, heavy metal, e o Iron tá dentro das bandas que ele gosta. E tem um que ouve, curte, mas que ele iria no show para acompanhar algum amigo, para acompanhar alguma amiga, um namorado ou um namorado. Então é o seguinte, eu tenho 4 percepções diferentes de valor com relação ao mesmo produto, que é no caso é a banda Iron Maiden, é o show. Então como é que eu consigo extrair o máximo de valor, o máximo de preço possível naquele show? Eu segmento. Então, como é que funciona um show? Vocês já devem ter ido a algum show, vocês sabem como é que funciona. Você tem vários tipos de ingressos. Você tem um ingresso que é o backstage. Você vai pagar 2, 3 mil reais no ingresso. Para quem que é direcionado esses ingressos? É para o cara que é apaixonado, viciado, fã incondicional do Iron Maiden. Esse cara, ele consegue perceber valor naquilo e ele está disposto a pagar 3 mil reais até, de repente, para ver o show de cima do palco. Pô, puta experiência diferente. O segundo, é o cara que é muito fã, mas não chega a ser tão fã quanto esse outro cara. Aí você tem a pista VIP. Então, eles segmentaram a pista entre pista VIP e a pista normal. A pista VIP é aquela que fica colada com o palco. Então ele tem lá, você pega nos estádios, vai ficar 50 metros do palco até encostar no palco, ele entra na pista VIP. Para trás é a pista convencional. E aí você tem os outros setores do estádio, que é pro cara que
que gosta ou ouve, mas não é fã, que é uns lugares mais baratos, por exemplo, cadeira superior, que fica mais longe, que fica mais, a visão fica um pouco distante, ou a pista convencional, né? Então, isso é para um outro tipo de público. Então, dentro do mesmo show, você segmentou 4 tipos de público diferentes, capturando o valor daquele cara que percebe mais valor naquele produto. Só que em troca, você tem que também proporcionar uma experiência diferente para aquele cara. Então, você não pode cobrar 3 mil reais do cara e deixar o cara na arquibancada. Nesse caso, ele não vai pagar 3 mil reais para ficar no arquibancada. Então, ele pagou 3 mil reais, puta, mas ele vai ver o show de cima do palco. De repente ele vai conseguir pegar um autógrafo, tirar uma foto com os integrantes da banda, pô, ele paga esse dinheiro sorrindo. Da mesma forma, o cara que está na pista VIP, ele paga para estar mais próximo do palco. Então, ele vai ter uma experiência diferente do cara que está numa cadeira que fica do outro lado do estádio. Então, ele vai estar ouvindo o show de longe. Então, por isso ele paga mais caro por aquilo. O que eu estou dizendo assim, não adianta você tentar cobrar mais caro se você não consegue entregar a expectativa do cliente que está pagando mais caro por aquilo. Tem uma frase assim que eu pensei esses dias que exatamente fala disso, que assim, o caro muitas vezes não tem nada a ver com o preço que está pagando no produto ou serviço. O caro é quando você paga com uma certa expectativa e o produto ou serviço não atinge aquela expectativa que você criou. Quantas vezes aqui vocês já não foram num restaurante, pediram um prato caro e o produto não atendeu a expectativa? Ou o serviço foi ruim, ou o prato não era gostoso, ou o prato não era saboroso como você imaginava que era pelo preço que você estava pagando. E quantas vezes você não foi no restaurante e pagou uma quantia alta, só que o serviço foi tão bom e a comida era tão boa que na sua cabeça aquilo não foi caro para você, porque a experiência que você teve naquele momento superou as suas expectativas. Então aquilo para você não necessariamente foi caro. Então o caro é muito relativo. Se você não consegue entregar aquilo que o seu cliente está esperando, então o seu produto ele se torna caro. Da mesma forma como você vai num supermercado, se você vai num pão de açúcar, a expectativa que você tem de nível de serviço num lugar desse é diferente quando você vai num supermercado de bairro, ou num hipermercado que é mais popular, ou num cash and carry da vida. Por quê? Porque você sabe que você está pagando mais caro nas coisas daquele produto, daquele estabelecimento, mas em troca você espera um nível de serviço melhor. Então você espera que tenha alguém para colocar suas compras dentro da sacola. De repente você espera que tenha um mix de produto diferenciado, que quando você vá na parte de hortifruti, que todas as frutas estejam todas frescas, bonitas e bem apresentadas, que as gôndolas estejam organizadas. Então isso é o mínimo que você espera quando você vai pagar mais caro num produto. Então você vai naquele estabelecimento sabendo que você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai ter um serviço diferenciado. Então a relação de troca ela tem que ocorrer, senão o consumidor ele vai ter essa percepção de caro do teu produto. Um outro exemplo interessante, por exemplo, você pega os parques da Disney. Quanto que custa para entrar nos ingressos do parque da Disney? Você vai pagar $500, $600. Um dado interessante, sabe quanto que é a taxa de retorno nos parques da Disney? A taxa de retorno é de 80%, ou seja, vão pessoas do mundo inteiro lá, todos os dias, aquele parque fica lotado, e todas aquelas pessoas que estão indo, voltam, 80% delas pelo menos voltam uma vez. Inclusive eu sou uma dessas 80% dessas pessoas, porque eu já voltei lá, porque a experiência que você tem ali é tão sensacional que você não... você está disposto a pagar para vivenciar aquilo de novo. Aquilo se torna... Você não fica com aquela imagem que você pagou caro, porque a troca que você tem, né, da experiência compensa a diferença de preço. Então, outro exemplo, por exemplo, um amigo meu, isso é uma história real, que ele foi nos Estados Unidos, numa loja da Apple, e comprou um iPad. Aí ele, em 3 dias de uso, se eu não me engano, 2, 3 dias de uso, ele derrubou o iPad
e rachou a tela bem no meio. Ele ainda estava lá nos Estados Unidos, então ele pegou o iPad e levou na loja da Apple para perguntar para ele se eles consertavam. Então ele pegou o iPad, desculpa, era aqueles iPad Pro, dos mais caros ainda. Levou ele para a loja da Apple, levou pro cara e falou: vocês consertam? Eu derrubei e tal e rachou a tela. O cara falou: não, consertamos sim, deixa eu ver aqui. Pegou o equipamento dele, botou no computador o número de série e viu que ele tinha comprado fazia 2, 3 dias que tinha comprado o produto e tinha quebrado. Daí ele pegou um produto novo, entregou na mão do meu amigo. O meu amigo perguntou: mas o que eu preciso fazer? E o cara respondeu: você só precisa lembrar da gente e na próxima vez que você for comprar algum tipo de produto que a gente tem aqui. Aparentemente pode parecer que o cara tenha tido um prejuízo na loja, momentâneo, de um curto prazo. Mas quanto que ele não ganha a longo prazo, né? Quanto que ele não consegue cobrar mais caro por aquele produto em função desse nível de serviço que ele está oferecendo para o cliente, dessa experiência. Você acha que o meu amigo ele vai comprar em outro lugar os produtos depois de uma experiência dessa? Ou vai comprar um produto de outra marca? Muito dificilmente ele troca. Você fideliza o seu consumidor e você consegue ganhar no longo prazo. Então acho que esse é um ponto muito interessante, né, que a gente tem que pensar. Às vezes no Brasil a gente não tem uma cultura tão parecida com essa, né? Então às vezes você tem uma dificuldade de trocar um produto que está com defeito, que veio de defeito de fábrica, às vezes você tem uma dificuldade de efetuar uma troca daquele produto. E isso gera uma experiência ruim na cabeça do consumidor, faz com que ele perca a percepção de valor em cima da marca. Então ele não vai ter a mesma percepção de valor em cima da marca que ele tinha antes. Tem um caso desse parecido também com tênis, né? Que um rapaz que eu conheço, que ele faz corrida também, ele comprou um tênis, aí ele foi correr e começou a fazer bolha nele. Ele levou isso na loja, isso também nos Estados Unidos, falou: cara, esse tênis aqui tá me dando bolha. O cara nem perguntou 2 vezes, pegou o tênis dele de volta, falou: escolhe um outro tênis aí, você leva. Então assim, é um jeito de você transmitir valor para o seu cliente e ele sair satisfeito com aquilo. E isso vai gerar uma relação de troca que ele está disposto depois a pagar mais caro por aquilo que você oferece. Eu tive uma experiência bacana quando fui para Orlando. Então eu tinha comprado um ingresso da Universal, que é aquele Park to Park, que tinha direito a 2 dias de parque. Só que eu tinha um intervalo, acho que era de 9 dias, se eu não me engano, entre a primeira vez que eu fui no parque e a segunda vez. E nessa viagem, eu e a minha esposa, que era minha namorada na época, a gente foi para Orlando. Depois de Orlando a gente foi fazer um tour pela costa oeste. A gente foi lá para Califórnia, a gente foi para São Francisco, descemos ali por Carmel, Los Angeles, ficamos em Las Vegas uma semana e depois voltamos para Orlando. No último dia de viagem, a gente ia ficar um dia a mais lá e depois ia voltar para o Brasil. Nisso, né, já que a gente ia ficar um dia a mais lá, foi para vamos no parque. Só que eu fui ver no ingresso e tava lá marcado, lá que era 9 dias. E tinha passado acho que 12 dias, 13 dias. Então eu liguei no call center da Universal e falando assim, ó, contando a história, o que tinha acontecido, né, que eu tinha comprado o ingresso 2 dias, só que tinha passado os 9 dias de prazo para usar o segundo dia. E eu perguntei se eles poderiam dar um desconto para eu comprar ingresso para eu não ficar sem fazer nada no último dia que a gente estava lá. Aí o rapaz falou assim: ó, anota esse código, vai até o ticket call, ou a bilheteria do parque, que eles vão te dar um ingresso novo. Não me perguntaram nada, simplesmente fizeram isso. Aí você vai ver quais são os benefícios disso. Pô, fiquei super satisfeito. Teoricamente eu já tinha pago por 2 dias de parque e mesmo que a regra eu esteja fugindo um pouco da regra que era de consumir em 9 dias, o segundo dia que eu fui no parque, depois que eles me deram, eu acabei consumindo dentro do parque também. Então, você está pensando sempre de uma maneira a longo prazo, médio e longo prazo. Então ele está ganhando mais comigo, porque eu estou consumindo no parque. Gerou uma satisfação muito grande para mim. Então a minha percepção de valor em cima da experiência foi muito alta. Então eu voltaria lá quantas vezes fosse, né? Porque mesmo sendo um desembolso alto, o retorno que você tem é satisfatório. E aí então você precisa entender, no teu caso, o que o consumidor valoriza, né, em cima do seu produto. Quais são os atributos
do seu produto que o consumidor valoriza. Então, por exemplo, você vende tênis. Quais são os aspectos que o consumidor valoriza? Putz, é o design, é o conforto, é a durabilidade, se o cara for um corredor de rua, um cara que gosta de praticar atletismo. Então, sim, quais são os atributos que ele valoriza? E aí, sim, você tem várias formas de você descobrir isso, né? Uma das formas, por exemplo, é você tem pesquisas, focos que fazem esse tipo de pesquisa com o consumidor e levanta quais são os atributos valorizados pelo tipo de consumidor do teu produto. Outro ponto que é interessante, quando você consegue cruzar e medir essa relação de troca e o que é valorizado pelo cliente, é uma conjoint analysis. Você consegue medir atributos e, inclusive, você consegue medir a relação de troca entre produtos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você vai comprar um carro. Tá? O carro que você quer comprar é um Civic. E uma segunda opção seria um Cruze. Eles estão mais ou menos na mesma faixa de preço. O Civic é um pouco mais caro, por exemplo. Só que aí você vai para comprar o Civic e você vê o preço do Civic e vê o preço do Cruze. A sua primeira opção é o Civic. Mas dependendo de quanto ele tiver mais caro do que o Cruze, ele extrapola aquela relação de troca, aquele prêmio que você estava disposto a pagar mais para você comprar a sua primeira opção. E você acaba trocando pela segunda opção. O que você precisa entender, primeiro, quem que é o seu concorrente direto no mercado? O seu concorrente direto não necessariamente é o líder de mercado. O seu concorrente direto pode ser um cara intermediário. Então você precisa entender quem que é o seu concorrente de mercado. Aí você precisa entender, com relação a esse concorrente, os atributos do seu produto são mais bem valorizados pelo consumidor, pelo seu cliente, ou menos valorizado. Por exemplo, você tem uma logística melhor, um prazo de entrega melhor, ou você tem uma condição de pagamento melhor que o seu concorrente, ou inverso, ele tem uma condição de pagamento melhor e ele tem uma logística melhor que a tua. Esses são pontos que o seu cliente valoriza. Você precisa entender, se o seu concorrente tem esses atributos melhores do que você vai ter que vender abaixo o preço do seu concorrente. Só que o quão abaixo? Qual que é o ponto que o seu cliente ele vai trocar o que ele está ganhando de serviços a mais do seu concorrente para comprar o teu produto? Então você precisa entender qual que é esse range. E é em cima desse range que você vai conseguir trabalhar o seu preço. Então imagina que ele está disposto a pagar até 10% mais caro pelo seu concorrente, pelo serviço adicional que ele consegue oferecer. Então você sabe que se você tiver 5% abaixo do seu concorrente, muito provavelmente você vai perder a venda. Porque o seu cliente vai preferir comprar o dele um pouco mais caro, porque ele tem um serviço melhor para oferecer. Então você sabe que você tem que ir diferença dele para baixo, para você conseguir ganhar o mercado. O inverso também é verdadeiro. Então, se você tem uma percepção maior, quanto você consegue vender mais caro que o seu concorrente, né? Então, primeiro você precisa entender o seu concorrente, né? Quem que é o seu concorrente direto. E depois você conseguir entender quanto você consegue trabalhar acima ou quanto você tem que trabalhar abaixo dele para você conseguir atingir o seu consumidor, seu cliente. E você me fala, putz, mas eu consigo melhorar essa relação com o meu concorrente, né? Então imagina que eu estou com uma percepção 10% abaixo. Será que eu consigo melhorar? Pô, tem vários exemplos interessantes de produtos que não eram premium, não era considerado, no final das contas conseguiram passar uma percepção de valor legal para o cliente. Então um exemplo clássico é o da Havaianas, né? Então você pegar Havaianas há 30 anos atrás, pô, era o chinelo mais barato que tinha no mercado. Era o chinelo que o povo falava, isso aqui é o que dá para comprar. Então tinha uma percepção de valor muito baixa. E hoje, depois de muito investimento em marketing, em desenvolvimento de produto, né, e publicidade, a Havaianas conseguiu crescer e hoje é um produto super conceituado, inclusive fora do Brasil. Você pega na Europa lá, Havaianas são caríssimas lá. Tem muita gente que mora na Europa e vem para o Brasil buscar Havaianas e levar para lá para vender. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso. É um produto super valorizado hoje. Conseguiu sair no patamar que estava lá embaixo e crescer. Outro case interessante que eu acho
de um produto que é super commodity, se for pensar. E o cara conseguiu, e essa empresa conseguiu dar uma marca e atribuir valor à marca, é o Tigre. Né? Então, você quer algo mais commodity que tubos e conexões de PVC? O que você vê de diferença entre um cano A, um cano B e um cano C? Para 90% da população que não é especializado. Pô, é um produto commodity. Só que você tem aquela imagem que a Tigre tem um prêmio em relação aos outros. Porque ele tem eles conquistaram isso ao longo dos anos, né? Investimento de marca forte e consegue se diferenciar. Então você vai pegar um produto deles, é mais caro que o produto dos concorrentes. Eles são líderes de mercado. Então é super interessante esse conceito. Então você precisa entender a sua concorrência, você precisa entender o quanto que você consegue ser mais caro ou mais barato que ele, e aí você consegue precificar. Então você olha o preço de fora para dentro. Aí você me fala, putz, mas como é que eu vou conseguir chegar nessa percepção? Então, o jeito formal de fazer, digamos assim, como a literatura manda, digamos assim, é fazer uma conjoint análise. Então você vai contratar, geralmente você contrata um instituto de pesquisa, que tem vários no mercado, que pede para ele fazer uma conjoint com alguns atributos, inclusive preço, com alguns concorrentes, e ele vai te entregar uma pesquisa dessa pronta. Você pode fazer uma dentro de casa também, mas não é tão simples de fazer. Tem uma outra forma que eu já utilizei, inclusive, que é testar o mercado. Então você seleciona uma praça, piloto, um ambiente controlado, você testa aquele ambiente. Você vai ter um resultado um pouco mais empírico, mas funciona também. Porque muitas vezes é caro você contratar uma pesquisa dessa, né? Não é uma pesquisa barata de fazer. Tudo que é pesquisa e esse tipo de coisa, você acaba tendo um investimento razoável. Acho que o retorno geralmente é benéfico também, mas você precisa ter um desembolso alto. E quando a gente fala de pequenas e médias empresas, é mais difícil você ter uma condição de ter isso. Então, às vezes, você tem que testar o mercado. Faça de uma forma mais controlada, mas teste o mercado. Você vai conseguir ter umas respostas até mais rápidas e pode te ajudar bastante. Alguns exemplos, assim, só para descontrair, né, de produtos e que conseguem ter um valor muito alto no mercado. Então, você pega Bugatti, por exemplo, que é um dos carros mais caros do mundo. Bugatti Veyron. Pô, como é que ele consegue cobrar 4, 5 milhões de dólares no carro? É o status que aquele produto oferece. Primeiro que ele é super escasso, né? Então eles produzem poucas unidades por ano de cada modelo. Então é um produto exclusivo. Ele tem o apelo de ser um dos carros mais rápidos do mundo, mais potentes, tem um design arrojado. Então tudo isso, todos esses atributos de ser um carro esportivo é o que o consumidor desse tipo de carro valoriza. Então ele consegue cobrar 5 milhões de dólares no carro. Tem um outro exemplo que vai numa outra linha de valorização, que é o remédio, deixa eu até ver o nome aqui, Zolgensma. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um remédio que custa 2 milhões de dólares. Pô, 2 milhões de dólares é muita coisa para um remédio, mas o que ele faz? Ele é utilizado, é o único remédio conhecido hoje, desenvolvido para curar atrofia muscular espinhal. Então, para crianças de até, acho que 4 anos, se eu não me engano, que nascem com essa doença, ele tem que aplicar esse remédio até essa idade, senão essa doença não tem cura. Pô, por que ele é tão caro? Porque só existe ele. E ele resolve um problema, que é um problema super grave, que é o problema de uma vida humana. Então, assim, ele consegue cobrar 2 milhões de dólares uma dose de remédio. Então, esse é um outro exemplo que é um outro tipo de valorização. Tem a questão dos atributos, mas tem a questão da exclusividade, da escassez e do monopólio de mercado, que ele é o único fabricante que faz isso. Então, ele cobra mais caro, absurdamente caro nesse caso. Então, é basicamente isso, como que eu tinha para falar com relação ao valor. E tem um último ponto que eu falei que ia abordar, que é com relação a pack size. Então, pack size é tamanho de embalagem. Então você já deve ter percebido que vários produtos no mercado eles têm diminuído o tamanho da embalagem. Então qual que é o melhor jeito de você aumentar o preço sem que o consumidor tenha um impacto no consumidor? Você mantém o preço e diminui a quantidade.
o seu preço por quilo, o seu preço por litro, ele está aumentando. Só que você não está passando essa percepção no desembolso do consumidor. Então você muda o tamanho da embalagem, reduz o tamanho da embalagem, você vende produto mais caro. Ou tem outras formas de você usar a embalagem para conseguir cobrar mais caro. Por exemplo, você faz vários tamanhos de embalagem diferente. Você pega refrigerante, por exemplo, você tem o de 3,3 litros, depois você tem a de 2,5 litros, depois você tem a de 2 litros, depois tem o de 1,5 litro, depois você tem de 600, você tem de 350, você tem de 250, de 180. Então você tem diversos tamanhos de embalagem. Eu te garanto que quanto menor a embalagem, o preço por litro vai ser mais caro. Tem uma questão de custo de embalagem por trás disso também, que a embalagem, relativamente a embalagem de um produto menor é mais cara do que um produto maior. E você pode ter uma certa perda de produtividade na linha, mas pode ter certeza, se você fizer a conta de eficiência de produção, custo da embalagem, mesmo assim o produto menor ele vai ser mais caro que o produto de 3,3 litros por litro, né? Então é uma estratégia você diferenciar a embalagem para você cobrar mais caro. Acontece isso com, sei lá, margarina, 250 gramas, 200 e 500 gramas. Se você pegar duas margarinas de 250 gramas, somar o preço das duas vai dar mais caro que uma de 500 gramas. É natural fazer isso, né? Então você trabalha essa questão da embalagem, diferenciação de embalagem, de tamanhos de embalagem, para você tentar agregar valor ao produto, né? Então, o desembolso muitas vezes é menor quando você vai comprar, por exemplo, um refrigerante, aqueles pequenininho de garrafinha, de PET pequenininha. O desembolso é menor, mas quando você vê o todo, você está pagando mais caro por litro. Mesma coisa a água. Então você tem lá os galões lá de 3,3 litros, você tem a água de 1,5 litro, você tem as águas de 500 ml. E em alguns casos já diminuíram de 500 para 400 ml. Então é um jeito de você conseguir cobrar mais caro pelo mesmo produto, né? Então você ganha diversificando a embalagem ou simplesmente reduzindo o tamanho da embalagem. Quem não lembra do papel higiênico que tinha 40 metros e de uns anos para cá ele passou a ter 30 metros por rolo, né? Então foi um jeito que eles encontraram de aumentar o preço sem, né, de mexer no desembolso do consumidor. Então às vezes o aumento passa despercebido. Tanto que tem algumas regulações do Código do Consumidor que você tem que ter algumas regras para você fazer mudança de embalagem para baixo, justamente para você não enganar o consumidor, digamos assim, né? Então, toda vez que tem uma redução de embalagem, tem um certo procedimento que as indústrias têm que fazer para que fique claro para o consumidor final que tá havendo uma redução de embalagem daquele produto, né? Porque senão passa muitas vezes despercebido. Você baixa de 50 gramas para 40 gramas num bolinho, quem percebe, né? Muito difícil. Você às vezes percebe que ele está um pouquinho menor, mas na questão de desembolso ficou igual. Então muitas vezes passa batido e você nem liga, né? Então esse era o ponto que eu queria abordar aqui. Fique atento para os próximos vídeos e tem bastante coisa aí para falar sobre pricing ainda. Um grande abraço.